A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Boa noite, querido espectador da TV Vila Velha. Estamos novamente aqui para o nosso encontro semanal desta terça-feira para falarmos a respeito de política, do dia a dia e principalmente daquilo que eu me comprometi com vocês de fazer uma sequência de programas falando a respeito da questão eleitoral, das promessas e principalmente descrevendo os passivos que o próximo prefeito vai encontrar em Ponta Grossa. Questões polêmicas. A gente já fez o primeiro programa contando a respeito do trabalho, emprego e renda, né? Fizemos uma sequência de 2 programas demonstrando a verdade a respeito dessa situação através dos relatórios do CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, mostrando a todos a situação em que se encontra hoje Ponta Grossa, que não é uma situação favorável, apesar de todos os discursos da administração atual. E fala, você critica. Tem gente que elogia, então deixa as que elogiam. Eu tenho que estar com o pé fincado na realidade. Tem coisas boas? Claro que tem. Um governo não é totalmente ruim. Agora, eu acredito que a coisa ruim está superando a coisa boa. É uma opinião de cada um. Você tem a tua, eu tenho a minha. Eu sempre digo, eu sou oposição ao atual prefeito, né? Então tem que levar isso em conta, tem que ponderar isso, né? Eu não... obviamente que... E eu sempre digo que na caneta de qualquer pessoa, né, seja um jornalista mesmo, formado numa universidade, com toda a formação, vai estar impregnada do seu sentimento pessoal. Não no sentido pessoal, mas da sua opinião pessoal, né? Então, a tinta da caneta vem também impregnada do que você pensa a respeito de cada assunto. Se você é contra o aborto, você vai escrever sobre o aborto, ela vai impregnar, queira ou não queira, por mais que você tente ter uma posição independente nesse processo de construção de um texto ou de uma matéria jornalística, ou de vir falar com você, você vai construir dentro da tua forma de pensar. E às vezes, porque tem independência, né? E você tem que formular a tua opinião. Tem que ouvir o Laroca, tem que ouvir o João, o Pedro, o outro lá, e você tirar as suas conclusões. A informação é dada, né? Você aceita aquilo que é interessante para você e nunca acredita em tudo que eu falo que qualquer outro fala, né? Como eu falei, às vezes vem com tanta naturalidade que muitas vezes não é nem intenção de quem está fazendo, mas, né, aqui a gente não tem direção, não tem gente falando, não tem ponto eletrônico para dizer que tem que falar isso, aquele outro. A gente tem liberdade de falar aquilo que sente aqui no programa. Eu, graças a Deus, onde eu estou, seja aqui na Vila Velha, aqui a empresa, o João Barbeiro, sempre me deu liberdade de poder falar o que sente, é claro que com grande respeito e consideração da informação a ser passada, sem processo judicial, para que evite aquilo que a gente condena muito, que é injúria, calúnia, difamação em relação a uma pessoa. Então a gente se baseia na realidade. Tanto é que hoje a gente vai mostrar processos aqui judiciais que estão liberados, são informações liberadas, está lá na Constituição, e não estão sob segredo de justiça. A gente mostra ali e fala a respeito. Daí opina, fala o que sente a respeito do assunto. Hoje nós vamos tratar da questão de educação, né, do passivo da educação. Eu até assumi esse compromisso do programa de quinta-feira. Eu respeito muito a professora Isméria, mas acho que
já está na hora da gente mudar. Né? Que bom que esse governo está terminando, e eu tenho uma opinião a respeito disso. Né? Eu tenho uma opinião a respeito disso, baseada em fatos. Né? Eu acho que esse governo errou muito, principalmente na questão da educação. E eu vou expor isso, vou mostrar para vocês e vou comprovar, através de processo, através de matérias. Mas eu queria falar a respeito do lançamento da candidatura do Joselito Canto, que foi lançado agora, essa semana que passou, está em todas as redes sociais, e está se falando muito a respeito da candidatura do Joselito Canto. E primeiro, eu acho o Joselito uma pessoa, um ser político, né, importantíssimo para a cidade de Ponta Grossa. Ele tem o seu eleitorado, não tenha dúvida disso. E eu gostaria que o Joselito fosse candidato. Por quê? Porque ele tem um eleitorado e esse eleitorado tem que ser respeitado. Ele atua muito com a população, é uma pessoa que eu acho que vai dar uma outra visão para o governo, que é as críticas que a gente está tendo a respeito do atual governo, dessa falta de proximidade com o povo, né? Um distanciamento muito grande do povo. E isso é um distanciamento não pela mídia, porque o prefeito é midiático, né? Tudo é a melhor coisa do mundo, porque nunca antes, tudo aqui em Ponta Grossa no governo dele. Mas ele se distancia da população nas ações. Quando você vai ver as ações dele, ele se distancia. A prova disso, a situação do emprego em Ponta Grossa. A prova disso foi os últimos 2 programas que a gente mostrou tratamento dispensado na área de saúde para crianças, jovens, adultos e pessoas da melhor idade. Né? Está lá, está comprovado. Isso é uma forma de distanciamento através de atitudes, de ações. E eu vejo que o Joselito é antítese desse tipo de procedimento. Ele se aproxima do povo. Tem seus defeitos, todo mundo tem defeito. Eu tenho defeito. Ninguém é farinha de fazer hóstia aqui. Principalmente quem está no mundo político. E volto a repetir, todos nós somos seres políticos. Não fui eu que digo, foi 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, que Aristóteles falou isso, e eu concordo plenamente com ele. Somos seres políticos. Quando vivemos em sociedade, mesmo aquele que diz, eu não gosto de política, eu não voto, você é um ser político. Né? Você é um ser político. Errado, mas porque quando você não vai votar, outro vota e de repente não vota correto. O que você tem que ter é uma participação dentro do processo político, crítico, de análise, de participação, né? Eu acho isso muito importante, né? Que a sociedade participe. Então eu vejo o Joselito muito próximo à comunidade, ao povo, de modo geral. Então, assim, a gente vê atitudes dele na própria Rede Massa, de empatia com o povo, de sofrer junto com o povo. Não é um cara rico, né? Não é um cara que ficou rico com a política. O Joselito distribui tudo, né? Ajuda aqui, ajuda ali. É característica dele. Né? Obviamente, eu tenho uma simpatia muito grande por ele. Acho que é uma boa pessoa capaz de ajudar justamente quem foi esquecido durante esses 8 anos. Eu não acredito que o Joselito vá concordar com o sofrimento e a dor, até porque eu vejo o programa lá dele na Rede Massa, com as pessoas que precisam de um médico, uma criança, em situação de risco, sofrendo, né? Ele tem empatia, ele adota uma postura de empatia com a população. Como eu falei, perfeito ninguém é. Perfeito ninguém é. Vamos parar de procurar herói, de procurar perfeição, porque não existe perfeição. Né? O Joselito foi prefeito de Ponta Grossa, errou muito. Errou, como erra todo mundo, como eu errei, como tanta gente errou. Né? Mas ele tem aquela coisa boa. Né? E eu acho que o tempo
amadureceu, ele entrou como prefeito aqui com 29 anos, novo, recém-chegado de uma outra cidade, registrou título, foi candidato a deputado, se elegeu. Ele batia muito no Paulo Cunha, né? Ele tem uma adversidade à elite dominante, né? Ali não se mistura, né? Então, mas eu vejo que essa elite governou até agora. Porque, sim, governou através do Marcelo. Vão tentar governar de novo, né? Obviamente vão lançar alguma candidatura aí para tentar enfrentar, seja o Joselito, seja outro candidato, eles vão tentar, né, o lançamento de uma candidatura, mas governaram através do Marcelo. Esse grupo aí governa, inclusive, né, é um contrassenso, porque é um grupo que se diz antagônico ao pensamento comunista, socialista, e ao mesmo tempo votaram, fizeram campanha para o atual governo, para o Marcelo Rangel, né, ajudaram, foram frente para não dar o Aliel Machado, na época, e até por causa do enfrentamento, mas apoiaram um comunista. No sentido, não estou dizendo que o Marcelo Rangel é comunista. Eu estou dizendo que o partido a que ele pertencia, o PPS, né, que hoje tem o nome, se não me engano, de Cidadania, porque os partidos estão mudando de nome que a imagem deles está tão ruim que eles têm que mudar de nome, né? Não sei, isso não ajuda em nada, né? Não melhora em nada, mas pelo menos desvia o foco, né? O PPS é o Partido Comunista. Então, você vai lá no artigo 4, artigo 4º, eu já mostrei, inclusive, aqui no programa, no artigo 4º do Estatuto do Partido, do PPS, você vai ver que o PPS é marxista. Eu acho que nem o Marcelo Rangel sabia que o partido era marxista, cá entre nós, né? Não sei se leu o regimento interno, mas eu li. Eu li e vi. Eu, por exemplo, sou contra o marxismo. Sou contra o marxismo. Já disse aqui, eu sou a favor do capitalismo solidário, que é uma outra corrente de pensamento. Só que, infelizmente, corrente de pensamento não tem vingado, principalmente aqui em Ponta Grossa, como forma de pensamento. O que importa é a sigla partidária, a possibilidade de eu me eleger. O cara entra no partido, não sabe nem o que é o partido. Não sabe nem qual é a proposta partidária, o pensamento do partido sobre temas importantes, mas o que interessa a ele é o coeficiente que você vai dar para se eleger vereador, ou se dá para se eleger prefeito, que você vai dar para coligar, porque ninguém se importa com o que diz o regimento. Ninguém lê o regimento do partido, é raro a pessoa que lê o regimento. Só lê o regimento quando vai entrar com a ação judicial para alguma questão, que daí vão ler e muitas vezes se surpreende até com o que está escrito lá, né? Então, apoiaram, inclusive financeiramente, o Marcelo. Depois tinha crítica falando mal da própria professora secretária, a Esméria de Lourdes Savelli, que era... Mas escute, o pensamento... A Esméria era a única certa dessa história toda. A Esméria é a única certa. E eu tenho algumas críticas para fazer. Volto a repetir, eu tenho respeito pela professora Esméria. Mas isso não tira, digamos assim, o posicionamento, a postura de ser crítico quando encontra alguma coisa que você não concorda na atitude dela. E eu tenho algumas coisas que eu não concordo na atitude dela. E eu vou expor aqui, e vou pedir, né, que eu não concordo, e isso em nada diminui, digamos assim, o respeito que eu tenho por ela. Mas é crítica normal de ações, é crítica às ações, né? Então eu via essa elite, né, criticando a Esméria, e às vezes não era nem elite, era os puxa-saco da elite, né? Aquele que não é nenhum nem outro, ele fica lá grudado porque tem que garantir a boquinha, né? A proximidade com quem tem grana, ou com quem tem poder, e daí acabam criticando. A Esméria não pode ser condenada pelo pensamento do Paulo Freire. Eu respeito o Paulo Freire. Eu acho que nisso ela está extremamente correta. É um pensamento,
pedagógica, ela tem esse pensamento, e eu respeito, este pensamento eu respeito. Né? E é o que criticava lá, porque o pensamento de esquerda, nada disso. A minha crítica aqui é do ponto de vista administrativo, que eu não gostei de uma licitação que aconteceu lá na secretaria dela, eu não gostei de alguns posicionamentos e que contrariam aquilo que eu considero correto. Certo? Então, este grupo, e depois eu vou falar da SMERI, da secretaria, do atual governo, na área da educação, esta elite digamos assim, não engole o Juscelino Canto. Né? Ele tem um posicionamento dele, e outra coisa, é sozinho, né? Ele faz as coisas, ele fala que faz o que quer, diz o que quer, ele tem um veículo de comunicação à disposição dele, a Rede Max, às vezes meio cerceado ali, porque, obviamente, deve ter uma direção, o Ratinho é o dono da emissora, deve ter algumas restrições, talvez ele não possa falar tudo. Mas na rádio ele se liberta lá, né? Inclusive eu tenho muito respeito pelos filhos dele, são pessoas que estão participando da política, eu tenho os meus lá que estão participando, estão querendo entrar nisso daí, participar não como candidato, mas de ter protagonismo nisso daí, porque é importante, todos nós temos que protagonizar, porque a democracia está dizendo, é o povo participando, é o povo criticando, elogiando, né? E tanto é que o Juscelino elegeu a filha, a Mabel, né? Eu gosto muito da filha, da Zoce, admiro a menina, eu não vou chamar de menina, eu chamo menina carinhosamente, porque ela é bem mais nova que eu já estou velho. Né? Mas assim eu vejo que é essa juventude que está vindo, eles têm as duas que é a idade da minha filha e do meu filho, e a gente vê esse protagonismo, a Mabel deputada trabalhando, ajudando o pai ali na rádio, né? É bonito isso, a família trabalhando, eu acho extremamente positivo isso. Né? E eu vejo com muito carinho a candidatura do Juscelino Canto, essa possibilidade do Juscelino ser candidato e entrar dentro desse pleito eleitoral. É vontade também da população, porque a gente vê as manifestações dele, as pessoas falando, muita gente favorável a ele, muita gente querendo que ele saia candidato, inclusive outro dia na rádio eu falei, eu torço para que ele saia, aliás, torço para que muita gente saia candidato, para justamente dar um sentido de escolha. Porque quando os grupos fazem acerto, os partidos fazem acerto e começam a restringir a participação política, isso né, impossibilita a escolha. Né? Um player de escolha, bastante gente você vai poder escolher. Né? Eu tenho essa visão. Então, eu gostaria de ver o Juscelino Canto candidato a prefeito de Ponta Grossa. É uma opinião minha, né? Uma opinião minha, que pode não gostar, também não estou nem aí, quem não quiser que vire de canal, que está muito fácil hoje, bata no controle, mas eu sou a favor da participação dele dentro do processo eleitoral. Ele tem algumas coisas a vencer, né? Obviamente, e eu torço que ele consiga vencer isso e consiga efetivamente sair candidato a prefeito. Né, da cidade de Ponta Grossa, porque eu quero mais gente com proximidade com o povo. Eu acho que esse governo se distanciou muito das questões da popular. Aqui eu cheguei hoje para gravar o programa, né, estava vendo a Baldino Táxi aqui. Né, eu não entendi por que fizeram esse assalto na Baldino Táxi, confesso para você que eu não entendi. Estava bem o asfalto, inclusive o pessoal aqui comentando, ninguém entendeu por que fazer esse asfalto, porque o asfalto estava bem. E a gente vai para as ruas, a gente vê o tanto de buraco de situação, principalmente na periferia, nos bairros da cidade, a situação precária em que se encontra a estrutura do município. Tanto é que estamos falando nisso, né? Estamos falando, já falei do emprego, trabalho e renda, já falei da saúde,
horrível. Eu, inclusive, fui pegar remédio para minha mãe na terceira regional de saúde, ela tem um remédio de uso contínuo, e fiquei lá na fila. Até queria parabenizar a moça que atende, o pessoal de mais idade ali na fila da terceira regional de saúde. Se esses caras que estão chefiando tivessem 10% do que aquela moça, do carinho e da atenção que a moça... Até vou perguntar um dia, vou trazer o nome dela, quero falar do nome dela, porque a gente, quando encontra pessoas imbuídas de bons propósitos, principalmente no serviço público, a gente tem que elogiar para que sirva de exemplo para os outros, principalmente para a chefia que estão encasteladas lá e não resolve porcaria nenhuma, uns incompetentes de marca maior lá em cima, né? E que pessoas como essa podem ser um exemplo, talvez mexam no brilho desse pessoal. Então, assim, uma senhora muito educada, um carinho com o pessoal de mais idade, que você notava isso no semblante dela e da pessoa que estava sendo atendida, porque a pessoa de mais idade ela tem uma dificuldade, às vezes, de se expressar, ou de entender, e eu vi que aquela mulher nota 10. E na fila ali, esperando, eu vi muita reclamação. Você ouve as pessoas, aquele sofrimento, aquela coisa, a saúde. E eu saindo, até um senhorzinho me parou ali, o seu Nito, lá da Fazenda dos Pinheirinhos, lá da Fazenda Justos, e me falando que sempre escutava o programa de rádio, e contou os seus causos ali das coisas de saúde. Então, e eu falo também na T lá, faço minhas críticas, porque eu não consigo ver o sofrimento do povo, não consigo entender o sofrimento quando você pode minimizar isso, que você tem o poder na mão, que você tem o mandato na mão para poder fazer com que a coisa funcione efetivamente para o povo, e isso não acontece. A gente vê que o cara se encastela, é vaidoso e acaba se distanciando da população. E esse distanciamento faz com que exista sofrimento e dor daqueles que precisam. Então, dentro dessa visão, eu vejo que aquela moça que atende lá poderia fazer uma analogia aí com o Juscelito. Eu acho que ele vai ter... E o Juscelito é simplão, assim, ele não é de ficar dando risada, de ficar enxabuando. Ele às vezes está com a carona meio amarrada, mas ele presta o serviço para a população. Presta. Né? A gente vê lá as crianças que muitas vezes precisam de uma cadeira de roda, uma coisa. Está lá o Juscelito brigando lá na rede para conseguir dinheiro, para pagar uma casa. Outro dia eu fui numa casa que o Juscelito construiu para uma senhorinha. Então, esse tipo de sentimento que eu quero que volte a impregnar a prefeitura. Né? O atender o povo. Ele tinha aquelas loucuradas dele de querer fazer, me sair de madrugada, mas você não via gente pobre na rua. Criou a casa do irmão Inácio lá. Eu quero novamente ver, e por isso que eu sou oposição ao atual governo, eu quero ver alguém que entre com uma postura como essa, de mais empatia com a população. E tomara que o Juscelito não venha com promessa ensaiada, porque outro dia eu peguei um plano de governo, meu Deus do céu, eu quase caí de costas, né? Parecia o mundo de Poliana, né? E eu vou trazer aqui, eu vou criticar, não quero nem saber. Pôs no papel, externou, eu vou trazer aqui, vou mostrar para vocês, e eu quero saber de onde é que vai sair o dinheiro para fazer aquela pipoca. Eu quero saber. Né? Eu sou eleitor, né? Eu quero saber de que forma, e eu não vou tolerar uma enganação com o povo. Negócio sem orçamento, de onde é que vem o dinheiro para fazer? Fica muito fácil, eu vou construir isso, fazer aquilo, vou pintar o mundo de verde para quem gosta, vai ser vermelho para quem não quer, e vai ser azul para aqueles que gostam do azul. Isso não existe. Nós temos que entender que o poder público está quebrado. E isso vai ser talvez o último programa, que é a gestão fiscal, que eu vou abordar. A dívida do município, na minha opinião, é um negócio absurdo. Absurdo. Né? E nós vamos ter que pagar, por exemplo, o precatório até 2024. Tem que pagar tudo. Tem que gerar. O governo do estado agora pagou 3 bilhões de precatório esse ano aí.
Tinha neguinho com a boquinha empreiteiro, tinha um empreiteiro aí que os neguinhos estão felizes da vida aí. Mas devia. Tinha decisão judicial, tem que pagar. Porque se não pagar, se não segue a sequência da fila. Então, vamos lá. Eu quero... Agora, como eu estava falando, o Juscelico tem alguns percalços. Eu espero que ele vence esses percalços, né? E que consiga ser candidato do município de Ponta Grossa. Não quer dizer que eu vou fazer campanha para ele, que eu vou votar para ele. Eu quero dizer que eu estou feliz. Estou feliz. Acho que legal. É um político bem intencionado, né? Como eu falei, antenado com a população, junto da população. Tem um eleitorado forte. Eu não quero que ele seja cabo eleitoral. Eu quero que ele seja um candidato. Que ele disputa a eleição, que ele participe do pleito eleitoral. Então, esse depoimento que eu estou dando aqui é o de um democrata. Eu quero a democracia, quanto mais candidato, melhor. É um candidato... E assim, a justiça eleitoral... Olha, pessoal, eu não acredito em justiça eleitoral, me desculpe. Com respeito a todos os magistrados que estão aí, justiça eleitoral é política. É política. Eu já sofri na pele, na carne, eu sei. Ninguém vai me dizer, eu não confio na justiça eleitoral. É uma opinião minha, deve ser respeitada. Quem acredita, que acredita. Mas é uma justiça eleitoral política. Mas da pior espécie, né? Não uma política do bem. Né? É uma política que pode, de repente, o cidadão correto ser punido e o que não está correto ser absolvido. Pode. Isso é comum. Né? Às vezes a pressão... Então, assim, volto a repetir, ninguém é farinha de fazer horta, principalmente no mundo político. Eu não sou, o Juscelico não é, Paulique não é, o Aliel não é, a sociedade, de modo geral, né? A gente vai dizer, eu sou, pare, por favor, menos. Então, fica aí o meu depoimento, né? Acho que, agora, se o Juscelito for para o lado do Marcelo, aí a pedido do Ratinho, daí vai ter oposição na minha pessoa, porque eu não quero a continuidade desse governo. Aliás, eu quero que um primeiro compromisso da pessoa que quer é auditar as contas, porque a gente sabe a situação que está a prefeitura e precisa auditar essas contas. Então, se o Juscelito, por tudo que ele demonstra, ele continuar nesse caminho, né, muito que bem. Né? Agora, se for se juntar para dar continuidade a essa coisa que eu não acredito que ele vai fazer, daí é complicado. Daí até eu vou me manifestar aí contrário a... Por quê? Porque eu sou oposição. Eu quero a transformação, não quero mais isso que está aí. E não quero acerto com esse povo que está aí. Né? Eu acho que... Mas também não quero perseguição a esse povo que está aí. A gente quer justiça. Eu, apesar de não concordar com o governo, eu não quero injustiça. Se não fizeram nada de errado, se eu for lá e ver que não tem nada de errado, ótimo. Tá? Agora, se vê que fizeram coisa errada, tem que encaminhar para o Ministério Público, tem que resolver o problema. E eu não quero acerto, porque isso tem muito em política, pessoal. Você não investiga eu, e daí eu faço um acordo branco, sabe, aquelas coisas, o feio da política, né? Isso eu não quero. Mas eu vou acreditar que o Juscelito vai ter uma postura independente e sempre antenada com a população que mais precisa, que hoje está sacrificado, 60 mil desempregados, 66 mil desempregados, muita gente em estado de desalento, saúde, né, numa situação que está. Então, vamos torcer que dê certo e que ele consiga vencer essa questão aí da justiça eleitoral para que ele possa firmar sua candidatura e, obviamente, disputar, né? Porque, volto a repetir, ele tem um grande eleitorado e em respeito a esse grande eleitorado dele, que eu gostaria de ver ele candidato. Está mais velho,
está mais experiente, não vai errar como errou. Acredito que ninguém faz tudo certo, já falei, né? Como o do Marcelo não é totalmente errado, né? Ele tem as coisas boas, né? Hoje eu estava passando ali, vi aquela praça ali do pôr do sol, que praça bonita, o povo se reunindo, acho bonito isso. Então tem coisa que é boa, né? Tem coisa que é boa, tem coisa que, né? O trabalho lá do aeroporto que satisfez o empresariado de Ponta Grossa aí, que estão tudo satisfeitos, porque tem um aeroporto para poder ir para Foz, para poder ir para São Paulo, né? Então, nem tudo é bom e nem tudo é ruim, né? O que a gente quer é que o bom supere aquilo que tem de ruim, certo? Vamos, já falei do Juscelito aqui, da questão dele. Muita gente pode estar falando, mas quem é a questão legal? Isso é problema dele, ele que resolva o problema dele lá. Se não resolver, obviamente não vai ser candidato, mas eu torço que dê certo e que possa ser candidato para poder, se for vontade da população, que ele seja escolhido o próximo prefeito de Ponta Grossa. Acho democracia é muito bom. Pessoal, vou começar aqui falando da questão da educação, do passivo da educação. Muita gente vai dizer, puta lá, vem ele criticar. Eu vou mostrar o que eu não concordo dentro da área de educação e o que está acontecendo aqui. Eu me deparei com um processo, e aqui eu vou fazer uma crítica à Secretaria de Educação, com uma licitação que cheirou porva. Cheirou porva, né? Tanto é que foi parar na justiça. O que aconteceu? Certo, precisava limpar a caixa d'água e ratizar, enfim, passar inseticida nas escolas, nos CMEIs, na própria Secretaria de Educação. Eu não li o edital por completo, até porque me revoltou tanto quando eu vi, que eu falei, pomba, eu não vou nem mexer nisso daqui, não vou nem ver os quantitativos, porque quando a gente pega um vício de origem, não se discute mérito, não vou passar para o resto. Mas eu fiquei, estarrecido com a ousadia. A ousadia. Então, tinham que fazer um pregão eletrônico, obviamente, de um valor substancial para que houvesse um processo licitatório para contratar uma empresa de higienização, de inseto, né, para resolver o problema da Secretaria de Educação. Limpar a caixa d'água, etc, etc e etc. Não vou falar dos quantitativos, porque isso não importa, né? Como eu falei, você tem um vício de origem, esqueça o resto. Esqueça. Ocorre que foi feito um pregão eletrônico na prefeitura. Deus pode estar dizendo, não, teve pregão, teve concorrência, né? Então, o que está errado, Lara? O que está errado é como foi feito esse pregão. E aqui vem a dúvida. Foi emitido, você que está me assistindo aqui, você deve saber o que é diário oficial. Diário oficial, o próprio nome já está dizendo. Diário é de dia. Ou seja, a cada dia, o município lança o diário oficial com seus atos, com os processos licitatórios, enfim, da publicidade, que é obrigatório, conforme o artigo 37 lá da Constituição, lá, que é o LIMPE, né? Que são os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, certo? E eficiência. Então, dentro da publicidade, obviamente que os atos do poder público, eles têm que ser divulgados. Existe um diário oficial, que se você quiser, você entra no site da prefeitura e pode acompanhar todos os diários oficiais para dar publicidade a esses atos do poder público. Licitações, contratos que, porventura, o município firme, convocação de pessoas para concurso público, que realizou concurso público. Enfim,
é através do Diário Oficial que o município dá publicidade dos seus atos. Bom, até aí a história está indo, né? Ocorre que no dia 16 de fevereiro, foi lançado um Diário Oficial aqui em Ponta Grossa. 16 de fevereiro de 2017 foi lançado o Diário Oficial. Diário Oficial para um pregão, Diário Oficial do dia. Isso é diário do dia, né? Diário Oficial do dia 16 de fevereiro. Ponto. Vamos ver, dia 15, 14, e no dia 16 foi lançado o Diário Oficial. Só que, no mesmo dia 16 de fevereiro, lançaram um Diário Oficial extra. Você deve estar perguntando, como assim? Um Diário Oficial extraordinário. Você tem um Diário Oficial. Mas daí você lança um outro Diário Oficial, Diário Oficial esse, que eu confesso para você que eu não entendi por que isso aconteceu, né? Você faz um Diário Oficial e eu vou mostrar para vocês. Eu quero jogar na tela para que vocês possam entender a minha revolta e entender o que efetivamente aconteceu. Vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou fazer com que o Júnior jogue na tela para vocês terem uma ideia e entender a minha revolta. Está aqui, ó. Tá. Onde é que tá? Só um minutinho, pessoal. Um pouquinho de paciência aqui para mim, porque eu quero jogar na tela, evitando qualquer dúvida. Laroca, eu sempre mostro para evitar que exista dúvida a respeito do conteúdo. Vamos lá, só um pouquinho. Está aqui em algum lugar, eu acho aqui. Está mais para trás aqui, agora já estou chegando perto aqui. Já estou me aproximando aqui. Vamos lá. Só um pouco. Está chegando. Aqui. Chegou. Vamos lá. Joga na tela, Júnior. Faz favor. Está na tela? Está aí. Este é um processo judicial, o 000788327, tá? Então está aqui. Foi um processo onde é parte a Defensa Controle de Pragas e o município de Ponta Grossa. Colocado, inclusive, a professora Ismere ali como parte, né? Como promovido, tipo promovida, e o município de Ponta Grossa. O advogado da parte da prefeitura foi o Gírio do CAP, e o advogado da parte da Defensa Controle de Pragas foi, inclusive, um amigo meu, é o Mauri Bicinski, tem um escritório ali em Uvaranas, trabalhou comigo na Sanepar, e é uma pessoa muito bacana, quero bem o Mauri, e o sócio dele, deixa eu divulgar o nome do sócio aqui, porque eu achei muito interessante esse processo, a Mauri Carvalho Alves, a Mauri Bicinski com a Mauri Carvalho Alves. Bom, o que aconteceu? Foi lançado um Diário Oficial extra, está ali na tela, né, o processo. Volta comigo aqui, Júnior, volta comigo. Voltou? Tá. Então, assim, para você entender, eles lançaram o Diário Oficial e este Diário Oficial não continha a licitação. No Diário Oficial extra estava o processo licitatório, a convocação do processo licitatório. Olha só, não foi alertado nenhuma empresa, pelo menos ao conteúdo aqui do processo, de que haveria tal licitação em Ponta Grossa. Valor R$610 mil. O valor inicial até era outro, R$610 mil. O que aconteceu? Por que essa empresa entrou contra a prefeitura, entrou com a ação judicial? Simples. Porque ela não acompanha todos os diários oficiais, inclusive está no conteúdo da peça aqui, acompanha todos os processos judiciais. Certo? Acompanha os processos judiciais.
Agora, ela não sabia do Diário Oficial Extra. E as empresas daqui não foram avisadas. Tanto que a defesa presta serviço e ela não foi. Sabe como é que ela soube? Ela foi na prefeitura e se deparou no dia da licitação com a abertura lá, com o pregão. E ela, ei, peraí, eu fui cerçada a minha participação. Se eu acompanho todos os diários oficiais, de onde é que surgiu esse Diário Oficial Extra? É a pergunta que a defesa fez. O pregão era o pregão presencial 006-2017. Ele viu a licitação, os caras estão licitando lá, é conteúdo meu, eu sou fornecedor da prefeitura, por que eu não posso participar? Se eu acompanho... Não, porque tinha um Diário Oficial Extra. Olha, cheirou porva, né, pessoal? Cheirou porva. Mas vai ficar pior essa historinha. Tá. Não estavam nem aí. Adjudicaram, né, para a empresa vencedora. A empresa vencedora, eu vou dizer o nome aqui, porque, né, a Aninseto. A Aninseto foi adjudicado para... Aliás, a Aninseto tem um monte de contrato com a prefeitura. Tem, inclusive, na secretaria da primeira-dama, lá na FAS-PG. Muito bem. Na Fundação de Ação Social da Prefeitura. Foram jatujar lá também. Jatujaram num monte de lugar aí. Aninseto. Tá. A Aninseto ganha a licitação, é adjudicado. O cidadão deve ter reclamado e, mesmo assim, a Aninseto ganhou, vai fazer ponto final. Ele, obviamente, sabendo desse direito que ele foi cerceado de participar de um processo licitatório, ele busca o advogado e eu vou entrar com uma ação judicial. Eu li a peça aqui, e como eu falei, eu respeito muito a secretária de Educação, mas fica difícil explicar isso aqui. Fica difícil explicar uma licitação como essa feita com Diário Oficial Extra, né, da forma como foi feito, e o conteúdo da peça. Né? Então diz assim, vamos botar na tela, Júnior? Está na tela. Página 7. Desse modo, a autoridade coatora não poderia, em hipótese alguma, ter adotado o expediente de publicar 2 diários oficiais referente ao dia 16 de fevereiro de 2017, sendo o segundo através de edição complementar. Agora, olha o detalhe. Publicado 14 horas, 42 minutos e 11 segundos, e no qual constou estranhamente única publicação que se tratava exatamente do aviso de licitação. Opa! Opa! Olha a porva aí, gente. Né? E daí diz assim, está aí na tela, você está lendo junto comigo. Única publicação em que tratava exatamente do aviso de licitação. Com esse expediente, a autoridade coatora não destinou a eventuais interessados, ou seja, tinha empresas aqui habilitadas, fornecedores cadastrados, e não destinou a eventuais interessados a necessária publicidade da licitação, hora em análise, transgredindo o direito líquido e certo, não só da hora impetrante, mas também de diversas outras empresas que costumeiramente participam da disputa de preço junto ao município. Isso está na página 7 da peça. Eu quero repetir aqui que essa peça que vocês estão olhando aí na tela, ela foi autorizada. A autorizada que eu digo, ela não está sob segredo de justiça. Qualquer pessoa pode entrar no Projude, como eu entrei, eu não tenho token lá para poder entrar, mas entrei e peguei a peça, porque se trata de uma coisa pública, e me causou estranheza. Publicidade da licitação e análise, transgredindo o direito líquido certo, hora impetrante, mas também de diversas outras empresas que costumeiramente participam da licitação. Evidente, pois, que o ato administrativo publicado na edição complementar se revela nulo, o que emprega a produção de efeitos pipipi, popopó, lelelé. E assim vai. E a peça segue em frente. Né? Pois bem,
Essa é a página 8 aqui. Pois bem, analisando o caso emesa, se constata que o diário oficial relativo ao dia 16 de fevereiro foi disponibilizado no site do município em data do dia 15 de fevereiro de 2007, às 22 horas, 33 minutos e 24 segundos. A edição complementar realizada à hora esgrimada por sua ilegalidade foi publicada no dia 16 de fevereiro de 2017. Ei, não está batendo. Às 14 horas 42 minutos, dando publicidade a único ato do Poder Executivo, qual seja o aviso de licitação do pregão presencial número 006-2017. Entretanto, o prazo determinado pelo artigo 4º, inciso 5º da lei, foi totalmente desrespeitado, haja visto que não se obedeceu o número de dias úteis para as apresentações das propostas, de acordo com o que se demonstra na tabela adiante. Então está ali uma tabela do dia, do mês, do dia da semana e do histórico, certo? Teve recesso, dia útil, dia não útil, né? Então está ali, recesso de carnaval. Foi feito, sabe como, né? Na calada da noite, né? Está aqui. Pessoal, não sou eu que estou dizendo, está aí na peça. Portanto, entre a data da publicação do aviso e a data do pregão presencial, houve transcurso de tão somente 7 dias úteis, o que torna mais uma vez o edital convocatório nulo de pleno direito, posto que o prazo previsto para a lei é de 8 dias úteis. Bom, vamos para a página 10. A boa doutrina administrativa, né? Aqui ele fala do Marcel Justin Filho, que ele fala taxativamente de infringir a lei, a designação de pregão para o 8º dia útil. Como assim? Fica difícil a gente aceitar a situação ora apresentada. Vamos para a página, Júnior, para a página. Eu vou colocar aqui. Aqui. Página 14. 14. Está aí? Está naquela, página 14. Em data de 13 de março do corrente ano, publicou-se a ata de realização do pregão em debate, no qual figura na condição de vencedora do certame a empresa Aninseto Dedetizadora Limitada, ME, ao preço, pasme-se, R$610 mil pelo prazo de 12 meses e para 148 unidades, sendo 84 escolas, 58 CMEs e 6 unidades administrativas. Aqui que começa a pegar. De referido valor, extrai-se mais um relevante motivo para a anulação do certame, uma vez que, tendo a autoridade coatora, praticado o ilegal e nulo ato debatido do presidente Reich, não disponibilizou-se a participação de um número maior de empresas. E daí ele vem com o parágrafo final aqui da Folha, que diz assim, da Folha 14, e não se está aqui lançando suposições vãs acerca do preço proposto pela vencedora, mas sim fatos concretos e comprovados. Haja visto que, conforme dito a Lures, a Impetran, que era contratada para a prestação do mesmo serviço até o ano de 2016, no entanto, o contrato por ela firmado com o município, cópia anexa, alcançou R$ 229.500 anuais, ou seja, 37% do valor a ser atualmente contratado. Volta comigo aqui. Durma. E aqui é a minha crítica. A empresa já fazia o serviço, essa empresa que eu estou falando, a Defensa, já fazia o serviço para a prefeitura. E ela fez por 200, ela fez no ano, e daí, no outro ano, você lança edital que a empresa ganha por 610 mil, onde aquele valor do ano anterior foi de 37% do valor total. Povo, o que aconteceu? Professor Isméria, a senhora é secretária de Educação, a senhora é responsável por 25% de todo o orçamento da receita corrente líquida do município que é destinado à educação.
Onde foi parar o cuidado com a coisa pública nesse caso? E eu queria... ninguém quer falar, né? O povo não gosta de falar. Né? Eu tentei ligar para a professora Esméria várias vezes, falando com ela para que ela pudesse conseguir uma entrevista, que ela nem atendeu o telefone. Um dia eu falei com uma puxa-saco dela, que Deus o livre, que eu não vi igual, que em vez de passar o telefone, professora, o repórter, o comunicador quer falar com a senhora. Ela não pode falar. E estou esperando, inclusive, ficar marcado aqui, eu tentando falar com ela, para que eu não fizesse esse programa aqui sem tirar as dúvidas com a professora Esméria. Eu tenho prova aqui, está aqui, no celular. Eu vou botar na tela depois. Vou botar na tela. Professora, eu preciso falar com a senhora. Preciso tirar uma dúvida. Se nós, que temos um programa de TV, que a gente pode falar no rádio, pode sentar a botina, não ouve, quem dirá o povo. Então, este governo não gosta de falar. Ele só gosta de falar em veículo de comunicação que ele dá dinheiro e que daí o veículo falar bem dele. Ou que não vai fazer a pergunta que tem que ser feita. Eu tentei falar com a senhora, professora. Eu tentei. Por várias vezes eu tentei. Para tirar essa dúvida. Até porque confio na senhora. Tenho confiança na senhora. Deve ter uma explicação para isso. Deve ter uma explicação porque o mesmo contrato que era de 229 para execução do mesmo serviço vira um contrato de R$610 mil. Tentei falar com a senhora. Falei com a sua assessora lá, que não lhe passa o telefone e talvez não lhe passe recado. Agora eu escrevi no seu WhatsApp, pedindo para falar com a senhora. Eu queria tirar essa dúvida antes de fazer o programa, mas a senhora não me atendeu. Aliás, é um governo que não atende o povo. Não atende. E eu queria lhe contar que o pessoal foi preso. E que outro dia estavam fazendo a busca e apreensão num apartamento aqui do edifício Gravina. Busca e apreensão. E essa coisa está abafado. Está sendo abafado. Inclusive, pegaram um telefone, celular, já prenderam, foram num apartamento aqui no edifício Gravina. Tem assessor de gente importante envolvido. Não é um, são dois. Gente graúda, junto de gente graúda. Né? E daí, aí que eu critico o governo Ratinho Júnior. Vou fazer uma crítica ao governo Ratinho Júnior. Quando pega o cara aí que faz qualquer besteira, puta, jogam na mídia, fazem uma escripulia, jogam... Daí quando pegam gente que está envolvido com bacana, daí ninguém quer divulgar, ninguém quer falar. O cidadão foi preso. Não só ele, foram 2 presos. 2. Empresa que prestava serviço de dedetização, desratização, Por quê? Porque alguém desviou. Foi o NURS, que é o núcleo lá de repressão à corrupção, e foi o... Então, eu não queria fazer o programa sem ouvir antes a secretária. Sem ouvir a secretária. Para que desse a oportunidade de ela explicar essa situação e talvez eu tivesse compreendido. Né? Difícil compreensão, mas talvez eu ficasse compreendido. Né? Não foi ela que fez, né? Ou alguém fez, mas o dinheiro é da educação, tanto é que a senhora figura no processo. Está aqui no processo, não sou eu que estou falando, está o processo aí. E eu agora acho e tenho a certeza de que tem linguiça embaixo da farofa. Não tenho dúvida disso. Nesse processo licitatório, quando você vê uma peça, um serviço, que de um ano para outro, com uma inflação que não está acontecendo, com uma situação como está o Brasil, pular no serviço público de 200 e poucos mil para o valor de 610 mil, por isso que eu lhe procurei, professor Esméria. De certa senhora acha que eu fui pedir alguma coisa para a senhora, eu não sei, talvez tenha, eu não peço nada. Eu ia pedir para a senhora vir explicar aqui. Porque eu sei que alguns vereadores aí pedem alguma coisa para a senhora. E eu já estou na bica de descobrir, já está quase certo aí, né,
Porque não pode se fazer política com vaga de CMEI, né? Mas a gente vai falar a respeito disso, e eu acho que a senhora não faça isso, né? Acho que a senhora não faz isso, usar politicamente para beneficiar, porque a senhora tem uma atitude correta, né? Mas, de repente, pode ser que alguém está, né? Que a gente não sabe como é esse caso da licitação aqui. Então, eu lhe dei essa oportunidade, está registrado aqui, né? Está registrado aqui. Eu lhe procurei, porque eu queria falar com a senhora antes de fazer esse programa. Porque eu tenho respeito pela senhora, tenho respeito, mas não consigo entender um processo licitatório dessa natureza da forma como foi feito. Eu não aceito. Eu não aceito. O cidadão entrou na vara da Fazenda Pública, queria aqui elogiar a magistrada, a doutora Luciane Vermont César, que a cada momento nos surpreende com decisões que enaltecem o judiciário. Né? Eu vejo na vara da Fazenda Pública, a doutora Luciane tem um trabalho belíssimo. Né? Eu não conheço ela, pessoalmente. Assim, já fui depor lá em casa, já fui, né, na vara da Fazenda Pública, estamos pensando lá, foi depor lá, tinha Capiva, não. Fui depor contra os outros lá por terem feito coisa errada, né? Gente que andou arrumando o terreno com dinheiro público, né? Isso a gente não conta porque, né, o cara já vai ser punido, já foi punido, então, né, já se fez justiça, o que não pode é estar espizinhando depois. Né? A justiça foi feita, eu queria parabenizar, porque cada vez que eu vejo uma atitude da doutora Luciana, me surpreende sempre a mais positivamente. Né? E a Elia é aquela coisa, né, existem juízes em Berlim, né? Ainda dá para confiar no judiciário, né, nas decisões do judiciário. São decisões muito boas da doutora Luciana Vermont, e houve uma convocação aqui, e depois de mexer, depois que o cara entrou, e parabéns ao cidadão que entrou com a ação judicial, não porque é fornecedor, entrou porque tinha interesse financeiro, claro que tem, mas também tem o interesse do cidadão por trás, né, do melhor, a qualidade do serviço pelo menor preço. Então, eu queria dizer aqui que o pessoal foi preso. Foi revistado um apartamento e estão escondendo porque tem assessor perto de gente graúda que vendia serviço, meu Deus. É verdade? É. Agora, por que não divulgo? Por que estão escondendo esse processo no núcleo de repressão ao crime? Por quê? Porque tem bacana? Porque tem gente com mandato? Gente graúda com mandato, porque a gente é ligada com gente graúda. Tem assessor aí de gente graúda, que trouxe empresa para... Né? E daí, para se livrarem, depois que, digamos assim, que pegou fogo, certo? Pegou fogo, que incendiou o quartel, daí retiraram, anular a licitação. Se não tivesse tido ação judicial, foi adjudicado, o cidadão ia fazer o serviço, né, ia receber R$610 mil. Está ali os autos. Inclusive, quando se anula a licitação, houve a perda de objeto, e às vezes de forma correta, perdeu o objeto, acabou o objeto, certo? Acabou o objeto. Acabando o objeto, né, a licitação, por que não acabou o objeto? Porque foi uma iniciativa da prefeitura. A prefeitura fez um pandemônio. E eu queria ouvir a secretária. Eu queria que ela estivesse aqui, porque eu respeito ela. Mas eu quero que ela explique isso. Como é que um serviço, 200 e poucos mil, vira um serviço de 610 mil? E depois, que vergonha, né, para um governo. Que vergonha para um governo.
Que vergonha. É contra isso que a gente está fazendo. É por isso que a gente faz oposição. É por isso a crítica. Porque é dinheiro da educação. Todo mundo diz que é dinheiro público, mas a educação é mais ainda. É mais ainda. E o silêncio é revelador. A não manifestação ou não querer atender o telefone é revelador, na minha forma de ver. É revelador. Então, eu tentei ligar para a senhora, está anotado aqui, está no seu celular, porque a senhora recebeu, o duplo azul está aqui. A sua assessora lá recebeu 2 ligações minhas, não passou para a senhora. Não era para pedir nada, porque de repente você recebe um monte de pedido errado aí, de político. Aqui não. Aqui era para fazer matéria jornalística na qual a senhora é alvo da discussão em questão. E eu não concordo com isso daqui. Respeito a senhora, não vou fazer crítica de Paulo Freire, porque eu também sou admirador do Paulo Freire. Agora, isso aqui, a senhora tem que explicar. Isso aqui, por quê? Porque eu pago imposto. Eu vou trazer no próximo programa meus carnezinhos. Eu pago imposto. É direito meu de cidadão. E é direito meu de comunicador que trata da coisa pública, seja na rádio aqui, de receber informação do poder público. Publicidade. A publicidade que não teve nesse processo. A publicidade que não teve nesse processo, que ficou comprovada nos autos. Estou pondo o processo ali para evitar que depois digam, processo, volta a repetir, público. Público. E agora eu queria cobrar do transparência lá, do Observatório Social. Não viram isso? Inclusive tem um elogio para uma licitação dessa empresa. Desta mesma empresa, que os negrinhos estão presos, foram presos, e que, né, isso passou batido, pessoal. Eu acho que está faltando um pouquinho mais de, como é que eu vou explicar, de uma visão mais técnica da coisa. E mais, com uma expertise sobre o assunto. Né? Não é ficar vendo só os editais, né, e achando que está fazendo um brilhante serviço para a sociedade. Isso daqui passou batido. Eu não vi nos relatórios do Observatório Social nada que se refere. Até existe um elogio para uma licitação dessa empresa, que depois teve aditivo. Porque economia, mas teve aditivo. Então, vamos abrir o olho. E principalmente os vereadores, vamos abrir o olho. O Pietro, me parece que falou a respeito desse assunto, lá atrás. Né? O Pietro me parece que falou, inclusive teve um processo na justiça, né? Foi citado o nome do Pietro nesse processo, porque ficou muito evidente. E tem gente graúda, inclusive gente que foi demitido, né? E estão querendo segurar o negócio está fervendo, e estão escondendo. Estão escondendo os fatos, estão escondendo a situação, porque vai incendiar o quartel. Porque não tem só este contrato que a gente mostrou aí, tem outros. Né? Mas, durma, né? Vai estar terminando o nosso programa hoje de terça-feira, eu vou dar continuidade na quinta falando de educação, porque eu tenho mais coisa para falar de educação. Tem mais coisa para falar de educação. Nós vamos falar a respeito de educação e desse passivo. Né? Aqui, um passivo que, graças a Deus, não ocorreu, não por conta da prefeitura, mas por conta de um empresário, bons advogados e de uma competente juíza da Fazenda Pública, que se não fosse isso, lá, uma diferença de R$400 mil. Teve gente que ficou triste aí, não sei quem, né? Porque o dinheiro não entrou na algibeira, né? Os 400 pau. Mas a gente vai falar a respeito disso ainda mais aqui, porque tem mais coisa para falar a respeito disso. Nós vamos nos despedindo nessa terça-feira
e marcando já nosso encontro de quinta para falar mais de educação. Eu vou contar de mais coisas que está acontecendo. Um grande abraço, até quinta-feira.